Terceiro ano, tudo bem? Mais uma aula de álgebra se aproximando. Gravando essa aula para a gente conversar um pouquinho mais de logaritmo. Vou fazer uma revisão na próxima vez que a gente se encontrar. Mas se tiver alguma dúvida, por gentileza, não pense duas vezes antes de me procurar também. Estava falando de logaritmo. Eu acho que você lembra que logaritmo significa potenciação. Aliás, logaritmo significa expoente, é a operação inversa da potenciação. Então, se eu escrevo log de A na base B igual a C, isso quer dizer que C é o expoente que eu ponho na base B para o resultado CA. Ou seja, A é B elevado a C. Quais as condições para que a gente tenha esse logaritmo? Esta base tem que ser maior que zero. O A também tem que ser maior que zero. Deixa eu começar a ordem alfabética. O A que eu logaritmando maior que zero. A base maior que zero. E a base também nunca vai ser 1. Então, essas são as três condições de existência para qualquer logaritmo. O exercício 1 a gente já fez. Atenção para o 2. Tiveram umas pessoas vieram perguntar em particular do 2. Olha o que ele está falando. Se f que sai de f e chega em r é uma função definida por f de x igual a 10 elevado a 1 menos ln de x. E aí tem duas bases que são muito notáveis, que está até escrito aqui na apostila de vocês, que são bases que a gente usa muito quando a gente trabalha com logaritmo. Uma dessas bases é a base 10. E quando você quer escrever alguma coisa na base 10, você não precisa escrever a base 10. Então, por exemplo, log de x é a mesma coisa que log de x na base 10. Então, esse 10 aí embaixo é opcional de você escrever. Tá? Log de 1000 é 3. O que é log de 1000? É log de 1000 na base 10. Então, por que é 3? Porque 10 elevado à terceira potência dá 1000. E a outra base muito utilizada é a base E. O que é o número E? É o número que a gente chama de número de Euler. É o número que vale aproximadamente 2,71. É um número irracional que ele vem de um limite. Outro número que vem de limite. Você pega 1 mais 1 sobre n e eleva a n. Então, quanto maior for esse número n, mais perto você chega do E. E qualquer número escrito, qualquer logaritmo escrito nessa base E, em vez de escrever log de x na base E, a gente escreve ln de x, tá? Então, quando ele fala aqui 10 elevado a 1 menos ln de x é o log de x na base E, e está pedindo o valor de log de f de E. Então, deixa eu primeiro achar f de E. Como que eu acho f de E? Trocando x por E. F de E vai ser 10 elevado a 1 menos ln de E. F de E vai ser 10. O que é ln? É log de E na base E. Qual é o expoente para o qual você leva o E para o resultado ser E? 1. E elevado a E dá 1. 10 elevado a zero, quanto que é todo número que não é zero elevado a zero? Isso dá 1. Tá bom. Só que ele não quer o f de e, ele quer o log de f de e. O log de 1. Ele não deu a base. E quando ele não dá a base é porque a base é 10. Qual é o expoente que você leva o 10 para o resultado ser 1? É 0. 10 elevado a zero dá 1. Então, o resultado disso só pode ser alternativa B. Ok? Continua. Os gráficos das funções f e g estão representados geometricamente na figura que segue. Não sei qual é f, não sei qual é g. Então, ele também não fala. Vou chamar f essa função, essa reta, que aparentemente é uma função de primeiro grau. Aparentemente é uma reta, E g, aparentemente é uma parábola, uma função de segundo grau. A função h é definida por h de x é o log de
f de x vezes g de x. Então, deixa eu escrever isso. h de x é o log de f vezes g. E ele está perguntando qual que é o domínio da função h. A função h, ela existe sempre? Sim, mais ou menos, né? Ela tem alguns pontos que ela pode existir. Então, domínio são os valores que podem entrar no eixo x. E para entrar um valor dentro do domínio dessa função, o que precisa acontecer? Precisa estar dentro da condição de existência do logaritmo. Quais são as três condições de existência? Eu escrevi aqui no canto para você lembrar. Para a gente lembrar. Log de A na base B igual a C. As três condições para que o logaritmo exista. O A tem que ser positivo, o B tem que ser positivo e a base também não pode ser 1. Se ele não te deu a base, você sabe que a base é 10. Beleza. Mas agora f vezes g é o logaritmando. E esse logaritmando precisa ser positivo. Então, deixa eu escrever aqui. Logaritmando precisa ser positivo. Eu tenho um produto positivo. Então, quando que um produto, o que tem que acontecer com os fatores para que o produto seja positivo? F de x vezes g de x vai ser positivo se e somente se f de x e g de x tiverem o quê? O mesmo sinal. Então, isso significa que ou os dois são positivos, ou os dois são negativos. Vamos aqui olhar o gráfico. A função g, que é a parábola. Veja só essa parábola. Antes do menos 2, essa parábola assume valores o quê? Positivos. Entre o menos 2 e o 5, que são as duas raízes dessa parábola, os valores de g de x são negativos. Depois do 5 vão ser positivos todos. Boa. Agora, olha comigo a reta, função f. Antes do 2, a reta assume só valores positivos. E depois do 2, a reta está abaixo do eixo x, vai assumir só valores negativos. Então, vamos analisar os intervalos definidos aí pelas suas raízes. Por exemplo, aqui no 2 é uma raiz. Vou botar aqui uma fronteira no 2. Aqui no menos 2, né? No mais 2 também é uma raiz. Botei outra fronteira. O 5 também é outra raiz. Botei outra fronteira. Eu quero determinar onde que f e g têm o mesmo sinal. O que acontece antes do menos 2? Antes do menos 2, a função g, que é a parábola, é positiva, e a função f, que é a reta, também é positiva. Então, antes do menos 2, está valendo. Entre o menos 2 e o 2, a função g, que é a parábola, é negativa, mas a reta é positiva. Então, não pode, porque quando eu multiplicar um positivo com um negativo, o valor dá negativo. Entre o 2 e o 5, tanto a função g quanto a função f são negativas. Multiplica o negativo por o negativo dá positivo. E depois do 5 não pode, porque uma é negativa, outra é positiva. Lembrando que eu quero maior que zero, então aqui vai ser bolinha aberta, aqui bolinha aberta, aqui bolinha aberta. Então, qual que é o domínio dessa função? X pertence aos reais, está o quê? X é menor que menos 2. Por que menor que menos 2? Porque antes do menos 2, a f é positiva, a g é positiva, mais com mais dá mais. E dentro do logaritmando, que é o logaritmando só pode ser positivo. Ou qualquer outro intervalo, do 2 até o 5. Porque do 2 até o 5, tanto a parábola quanto a reta vão ser negativas. E menos com menos dá mais.
Isso daqui em forma de intervalo, cadê? Você já achou? Antes do 2, do menos infinito até o menos 2, perdão, menos 2, ou do 2 até o 5. Sempre aberto, porque os valores estão exclusos. Ok? Marca para mim a alternativa B. Tranquilo? Boa. Ó, isso daqui é muito bonito. Isso daqui é uma régua de cálculo. Eu nunca cheguei a usar, na minha época, quando eu era aluno, já era calculadora. Mas meus professores da faculdade chegavam a usar isso e eu fico babando nisso, eu acho muito bonito. É uma época que vem antes das calculadoras eletrônicas, que é a calculadora comumzinha, né, essas científicas, para você fazer conta de potência, raiz, multiplicação, divisão muito grande, eram utilizadas essas réguas aqui. E essas réguas só passaram a ser viáveis por causa dos logaritmos. Eu acho muito interessante. Você tinha que alinhar os números a partir dos logaritmos para fazer contas do tipo 0,75 elevado a 0,43. Então, só com esse tipo de régua, chamada de régua de cálculo, que estava para fazer esse tipo de conta. E essa régua e essas contas só foram possíveis por causa de Napier com suas propriedades de logaritmo. Ok? Quais são as 3 propriedades que eu gosto de chamá-las de propriedades de Napier? São propriedades de logaritmo, né? Mas eu gosto de dar ênfase a Napier porque se não fosse Napier criar um símbolo, criar um logaritmo, essas propriedades não existiriam. Napier transforma operações difíceis em operações fáceis. Primeira, o produto, que é uma operação difícil, ele transforma em uma operação fácil. Log de A vezes B é log de A mais log de B, mantendo a mesma base. Segundo, muito parecida com a primeira, a divisão de logaritmandos vira uma subtração de logaritmos. Ele transforma a divisão numa operação simples. E a última, não menos importante, regra que eu gosto de apelidar de regra do tombo. O que acontece com esse expoente? Ele tomba e cai para frente, multiplicando, sempre mantendo a mesma base. Então, são as 3 regras, as 3 propriedades de logaritmo que você precisa saber. O que você precisa saber de logaritmo? Primeiro, log é sinônimo de expoente. Segundo, as 3 propriedades Napier, que para usar essas propriedades precisa estar na mesma base. E por último, se não estiver na mesma base, você muda. Olha aqui a regra de mudança de base. Um exemplo, eu tenho log de 7 na base 5 e por alguma razão eu quero escrever isso na base 2, porque a base 2 é mais fácil, é mais importante ou simplesmente porque eu quero. Esse logaritmando da base antiga vira logaritmando da base nova. Esse 5, que era a base antiga, vira aqui o logaritmando da divisão. Então, sempre vou montar uma divisão de logaritmos na base que eu quero. Ok? Só isso. Questão 1. Log de 2 é 0,3 e log de 36 é 1,6. Então, o valor aproximado de log de 3 é. A gente tem que usar essas propriedades. Essas propriedades envolvem lei da multiplicação, que Napier transforma a multiplicação em soma, primeira propriedade. Segunda, lei da divisão, lei canônica, ele chama de mirivsi logaritmorum canonis. Canonis é lei canônica, uma lei, uma verdade absoluta, que nunca muda, da divisão. E a última, da potenciação, que é a regra do tombo. Então tá bom. Então, esses números, eu preciso, para relacioná-los, escrevê-los sob a forma de uma multiplicação, de uma divisão ou de uma potência. Desses números, qual que é o maior? 2, 36 ou 3, obviamente, é o 36. Você lembra que fatorar é sinônimo de multiplicar? Então, me ajuda aqui a fatorar o 36. 36 dividido por 2 dá 18. Por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1.
Estou tirando a raiz de 36, a raiz de 36 eu sei que é 6. Mas eu estou falando que 36 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que 3 vezes 3. Então, ao invés de escrever o log de 36, eu vou falar que log de 36 é log de 36. Mas 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E o log de 36 vai ser, ó, a propriedade da multiplicação. Multiplicação vira soma. Olha na Napier transformando coisa difícil, que é multiplicar, em coisa fácil. Só por causa dessas propriedades que deu para fazer aquela régua de cálculo. Agora, terceira propriedade, regra do tombo. Esse 2 que é potência cai para frente multiplicando. E esse 2 que é potência cai para frente multiplicando. Então, olha só, o que é o log de 36? É 2 log de 2 mais 2 log de 3. Esses logaritmos são números irracionais, mas ele está dando as aproximações. O log de 36 a gente troca por 1,6. 2 vezes o log de 2, que é aproximadamente 0,3. Mais 2 vezes o log de 3, que eu quero chegar mais ou menos nesse resultado, né? 1,6 é 0,6 mais 2 log de 3. 1 é 2 log de 3. Quanto que vai sobrar para o log de 3? Um valor aproximado, meio. Meio é um valor aproximado, óbvio, perante as contas aqui que estão sendo feitas, para o log de 3. Ok? Dúvidas? Chama aí. 2. Olha a questão 2, que simples. Eu acho. O número de bactérias de uma determinada cultura pode ser modelado usando uma função. O que é B? É o número de bactérias presentes na cultura. E T é o tempo dado em horas a partir do início da observação. Aproximadamente quantas horas, então ele quer o T para que se observem 5.000 bactérias. Ele quer o T para quando o B é 5.000. Acho que o problema ensina antes de entender. B de T é 800 vezes 2 elevado a T 40 avos. Incógnita, tempo para quando B de T é 5.000. 5.000 é 800 vezes 2 elevado a T 40 avos. Minha incógnita é o T. Quero dar um jeito de isolar isso. Esse 800 que está multiplicando, eu vou jogar para o outro lado, dividindo. 5.000 dividido por 800 é 2 elevado a T 40 avos. 0, 0, 0, 0. Quanto que é 50 dividido por 8? Não sei. Dá para a gente, pelo menos, simplificar, né? Dá para dividir por 2. Eu estou pensando em dividir por 2, mas estou pensando uma coisa melhor. Sabe o que eu estou pensando? Que esse log está na base 2. Tá vendo? Então, seria muito interessante, muito inteligente, por que isso aqui está ficando reto? Se eu escrevesse, olha a mão torta que eu estou hoje, tanto em cima quanto embaixo, na base 2. Então, ó, eu tenho 50 oitavos igual a 2 elevado a T 40 avos. Em vez de escrever 50 oitavos, eu posso multiplicar por 2. Eu posso falar que 116 avos é 2 elevado a T 40 avos. Por quê? Porque eu já estou prevendo o futuro. O que eu quero dizer com isso? Que como essa incógnita está no expoente, o que desfaz o expoente é logaritmo. Então, para resolver isso, se eu pensar na terceira propriedade que tomba o expoente, é se eu tiver log. Mas se eu tiver log, como uma equação é uma balança, se eu aplicar log de um lado, eu tenho que aplicar log do outro. Qual base que eu vou escolher o logaritmo? A base que o enunciado me deu. Qual que é a base que o enunciado me deu? Que fique claro que é base 10.
Quando não aparece nada, é log de 2 na base 10. Então, por que eu pensei no 100 e no 16? Porque 100 está na base 10 e 16 está na base 2. 58 é muito mais difícil, 25 e 4 é muito mais difícil ainda. Então, não necessariamente a fração irredutível é a melhor de todas. Nesse caso, no meu ponto de vista, foi a base 10. Então, vem aqui continuar a fração com o numerador 100, né? Vem aqui continuar comigo. Então, deixa eu escrever o que a gente tem. Log de 16 décimos virou uma divisão de logaritmandos, segunda propriedade. Isso é log de 100 menos log de 16, igual. E o que acontece com esse expoente? Tomba t 40avos vezes log de 2. Repito, se não fosse por Napier, não teria como a gente achar esse expoente. E olha a vantagem de eu usar a base 10, de eu usar um número na base 10, que é o log de 100. Qual que é o valor do log de 100 na base 10? Log é expoente. Qual é o expoente o qual você leva o 10 para o resultado ser 100? Esse expoente é 2. Menos. E log de 16? Não sei. Mas ele te deu log de 2. E você sabe fatorar, não sabe? O que é 16? Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 16 é 2 a quarta. Então, eu tenho menos 2 log de 2 a quarta na base 2, igual a t 40avos vezes o log de 2 que eu já estou aproximando. Tá bom. E esse 4, o que acontece com esse 4 que virou expoente? Tombou. Então, é 4 vezes log de 2, na base 2, perdão, na base 10. Preciso escrever a base. 4 vezes log de 2. E o enunciado te fala que o log de 2 é 0,30. Isso é t 40avos vezes 0,30. 4 vezes 3 dá 12, então isso dá 1,20. 2 menos 1,20, 0,80, igual a t multiplicado por 0,30 dividido por 40. Tá bom, vamos achar o t? Se 40 aqui está dividindo, passa para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, 0,8 vezes 40. E esse 0,30 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Isso vai ser o t. Então, em cima, 0,8 vezes 40 dá 32. Então, em cima é 32 e embaixo é 0,3. Isso é 320 dividido por 3, que vai dar 106,66666. E como ele pede um valor aproximado, aí pra você achar que você errou, né? Mas é isso mesmo. Isso é aproximadamente 110 horas. Pronto, cheguei. Bonitinho. Qualquer dúvida, me procura. 3. Mackenzie. Aí, para quem quer prestar Mackenzie. Login. Para quaisquer reais positivos A e B, o resultado da expressão. Deixa eu escrever um pouquinho maior. Log de B ao cubo na base A vezes log de A ao quadrado na base B. Isso é igual a quanto? Tá vendo que as bases são diferentes? Tá bom. O que você vai escolher? Uma base comum. Passa tudo para a base A? Passa tudo para a base B? Passa tudo para a base 10? Então faz. O que o seu coração mandar. Eu vou escolher escrever tudo na base A. Sempre que as bases forem diferentes, a gente tem que escrever tudo na mesma base. Não importa qual. Então, esse que já está na base A, eu copio. Log de B ao cubo na base A. Ó, esse B ao cubo, você sabe que esse 3 já vai tombar, né? Já vou adiantar. Vezes 2, eu vou tombar esse 2.
log de A na base B. 3 vezes 2, vou escrever aqui que é 6, vezes log de B na base A. E agora eu quero transformar esse log de A na base B. Deixa eu apagar aqui, ó, e escrever aqui. Acho que fica mais fácil de entender o que eu estou fazendo. Vou usar uma marca-texto aqui. Eu quero escrever esse log de A na base B, eu quero transformá-lo para a base A. Como que eu faço a fórmula de mudança de base? Eu escrevo a base, uma divisão de logaritmos na base que eu quero. Esse logaritmando vem aqui para cima e esta base vem aqui para baixo. Então, eu tenho 6 vezes log de B na base A. Quanto que é log de A na base A? 1 sobre log de B na base A. Olha que interessante. Log de B na base A com log de B na base A dá para cortar. É igual. Então, o resultado disso é simplesmente 6. Alternativa B. Tem uma consequência da propriedade Napier, são duas, que são bem interessantes que você, se você souber. Deixa eu anotar aqui que a gente vai usar até inclusive na próxima aula. Duas consequências. Se você souber direto, você ganha tempo aí no vestibular. Primeira delas, isso que a gente acabou de perceber, que o log de A na base B é o inverso do log de B na base A. Se você sabe isso, pessoal, ótimo, ganha algum tempinho a mais, tá? Segunda consequência da propriedade Napier, que é uma coisa que eu gosto bastante, é quando a nossa base está elevada a um expoente. Por exemplo, escolhi outra cor aqui, escolhi roxo. Vou fazer tudo de roxo então, né? 2. Por exemplo, se eu tenho log de A na base B elevado a N, e eu quero mudar isso para a base B. Então, vou montar uma divisão de logaritmos na base que eu quero. Esse A vem aqui em cima, e esse B elevado a N tomba. Aliás, vem no denominador. O que vai tombar aqui embaixo é esse N, né? Porque ele é expoente. Então, isso vai ficar log de A na base B sobre N vezes log de B na base B. O que é log de B na base B? É 1. Então, se eu tenho um expoente na base, o que eu faço direto? Eu que já sei essa propriedade, você que também agora está sabendo, vem 1 sobre N vezes log de A na base B. Então, se é B ao quadrado, então esse quadrado vem 1 sobre 2. Costuma ajudar em alguns exercícios. Tá? Se você quiser memorizar, muito que bem. Se não, também não tem problema nenhum. Você precisa entender com certeza as 3 propriedades de Napier e a definição de logaritmo. Isso não vai me esquecer. Boa. Deixa eu ver, tá aqui? É isso. Perfeito. Só começando, equações logarítmicas. Essa questão 1 da Unicamp, amo Unicamp. Quando a gente resolve uma equação logarítmica, eu brincava com vocês no primeiro ano, que a nossa mão quer fazer sozinha, de tão fácil que é. Então, a primeira coisa para se resolver uma equação logarítmica é ver o domínio dessa equação, onde que você pode colocar seu x. Quais são os valores possíveis de x? Isso eu chamo de condição de existência. Então, antes de resolver qualquer equação logarítmica, pelo amor de Deus, a gente vai parar um minutinho, respirar e verificar quais são as condições de existência. Lembra que para o logaritmo existir, o logaritmando precisa ser positivo, x mais 6 precisa ser positivo, a base precisa ser positiva, e a base não pode ser
1. Então, quer dizer que o x tem que ser maior que menos 6, o x tem que ser maior que 0 e o x tem que ser diferente de 1. Se eu escrevo que o x é maior que 0, indiretamente ele é maior que menos 6. Mas se eu escrevo que ele é maior que menos 6, ele não vai ser necessariamente maior que 0. Então, essa daqui não vai servir de muita coisa. Então, condição de existência, 2 pontos. X maior que 0 e x diferente de 1. Pode ser tipo 0,2, né? Então, essa é a condição de existência. Agora eu vou resolver a equação. Primeiro eu paro, penso, analiso a condição de existência com muito carinho. Vem resolver a equação comigo. Log de x mais 6 na base x é 2. Lembra da definição de logaritmo? 2 é o expoente que você põe na base x para o resultado ser x mais 6. Então, x mais 6 é x elevado a 2. 2 é o expoente que você põe na base x para o resultado ser x mais 6. Vira uma equação de que tipo? Segundo grau. Simples. Então, vou igualar a 0, x ao quadrado, menos x, menos 6. Vocês conseguem pensar em dois números que o produto é menos 6 e a soma é menos 1? Por exemplo, menos 3 e mais 2. Então, ou o x menos 3 é 0 e o x é 3, ou o x mais 2 é 0 e o x é menos 2. Ah, porque é negativo, não pode entrar na solução. Não necessariamente. Depende da nossa condição de existência. Nesse caso, a nossa condição de existência está falando que o x tem que ser positivo. Então, menos 2 não pode entrar. Então, o único valor, de fato, que pode entrar aqui é o 3. Solução 3. 3 é o número primo, alternativa A. Ok, pessoal? Ponto com vocês aí, para terminar o exercício 2, o 3. Eu corrijo na próxima aula, eliminando as dúvidas de vocês. De novo, qualquer dúvida, por gentileza, me procurem. É isso. Um beijo, juízo. Tchau, tchau.